E... Aê! Ui, Deixa eu tá só ouvindo mandar. bem, Sidney? Tô sim. Só Tá, disparar né? para uma turma para Oi? convidar. Só tô disparando aqui para uma turma para convidar, a gente já começa. Tá bom, tô ok aqui. Fácil, né? Mexer com esse negócio? É, só que quando a gente não sabe, como eu não Ah, tenho Instagram, a gente fica um pouco assim perdida. mas é tranquilo. Mas não é difícil, não, é fácil. Fácil, né? Tudo bem. Aqui. Foi. Então vamos lá, Marcela. É, Antes da gente começar, eu queria fazer uma leitura rapidinha aqui. Escolhe aí. Deixa eu ver. Jesus, esse que fala de Jesus. Que pra mim aparece de cabeça pra baixo o nome, mas. Ah, é? Esse É, aqui que fica ao contrário. Pois é, esse aqui é Vida Feliz, né, de Divaldo, por Joana de Anjos, quer dizer, Joana de Anjos por Divaldo, né? E esse aqui é Jesus no teu dia a dia. Geralmente são os dois que eu uso aqui para o meu evangelho, né? E eles têm sempre uma mensagem bacana. Então, vamos ver o que, a Vamos espiritualidade com nos Jesus. pediu. Vamos começar com Jesus, então. Vamos começar com Jesus aqui, então. Enquanto o pessoal chega, a leitura rápida aqui. Ó, pessoal, leitura desse livrinho, Jesus no teu dia a dia. Vamos lá. Impaciência. Olha só. Nos momentos de impaciência, recorde-se da paciência inesgotável que Deus tem conosco. Nos momentos de impaciência, lembre-se da paciência ilimitada que Jesus tem com a humanidade. Nos momentos de impaciência, não ouvide a paciência interminável que os espíritos protetores têm com você. Desta maneira, nada justifica sua impaciência com a vida ou com as pessoas. Da mesma maneira que o doente em estado grave não pode se dar ao luxo de escolher o médico de sua preferência, você também, na condição de doente da alma, não se pode dar o luxo de ser impaciente com ninguém, já que muitos ao seu redor suportam com paciência suas crises e seus caprichos. Pense na paciência da pessoa frente às manias do marido, na paciência do marido frente aos ciúmes doentio da esposa, na paciência da mãe na criação do filhinho, na paciência do filho com o pai idoso. Como você vê, todos necessitamos ser pacientes uns com os outros, porque não existe ninguém que não necessite da paciência alheia em relação a si mesmo. Olha que bacana, né? Uma mensagem que, para a gente poder falar de educação, né, o ato de educar, porque a evangelização também, né, Marcela, já entrando no nosso tema, né, a evangelização também é um ato de educar, né? Então, se pede muita paciência, né, nesses momentos, né, de educar. Acho que a conexão da Marcela caiu, vamos esperar aqui para ver se ela volta. Travou. Caiu a conexão. Ó, a conexão da nossa convidada caiu, né? Vou chamar ela de novo aqui para ela retornar. Ou foi a minha que caiu, pessoal? Alguém dá um oi aí se estiver me ouvindo. Aí eu vou saber que não é a minha. Nossa convidada, aqui, ela está voltando. Pronto, está ao vivo. Nossa convidada voltou, pessoal. Deixa eu desligar aqui. Sidney, Oi, vamos lá. eu acho que caiu aqui, não sei o que aconteceu, não, mas tá tudo ok? Tá, agora tá, agora tá. Eu imaginei que fosse a minha ou a sua, mas eu pedi o pessoal para dar um feedback aqui. Eles falaram que estavam me ouvindo, então eu falei, daqui a pouco ela volta. Com Bom, certeza, desculpa aí.
Então vamos lá, pessoal já chegando aí. A nossa mensagem foi sobre paciência, né? E mostrar para a gente como é necessário e se faz necessário um ato de paciência, uma vez que todos nós necessitamos, né? Em menor ou maior grau. E aí o tema, como eu estava falando, vem de acordo com o que nós vamos falar hoje, porque nós vamos falar de evangelização, que Não, eu estou envolve. impressionada. Você abriu o livro ao acaso, né? E veio a mensagem. Quando você leu, eu falei, nossa, porque para trabalhar com criança, a paciência é o alicerce da educação, assim. Não tem como, Exatamente. né? Você trabalhar Paciência e amor, né, Marcela? Porque com a paciência e amor. Mas paciência. eu falo assim, como foi paciência, palavra-chave também, né? Que a gente precisa ter muita paciência, né? Com os evangelizandos e os nossos filhos. Então, tudo a ver a mensagem. Eu gostei. Muito bom. Então, vamos entrar no tema. A gente escolheu esse tema porque na última live que nós fizemos com o Raoni, né, ele também é evangelizador lá em Goiás, me tocou muito, né, a participação dele, porque ele falou uma coisa que marcou bastante, do meu ponto de vista, para mim, né, de que as casas espíritas poderiam falar mais sobre evangelização infantil nas palestras. Não é que isso seja mais ou menos importante, mas quando ele falou aquilo, realmente eu tentei puxar na memória e não me lembro de ter uma palestra, daqueles dias de palestra pública, nas casas né, por onde eu passei, sobre evangelização. Aí remete ao que, ao que fala o Livro dos Espíritos, a Joana de Anjos vai falar sobre isso aí, o que Emmanuel também fala sobre nós, o que aqui no livro no Evangelho segundo o Espiritismo também fala sobre essa questão. Então, eu falei, pronto, então a próxima a gente vai ter que dar uma abordagem mais nessa questão, ou né, pensar em alguém que realmente a gente consiga bater esse papo, tem know-how e tal. E aí eu convidei a Marcela, né, pessoal? Para quem não sabe, a Marcela ela vai se apresentar, mas só apresentar, ela é trabalhadora da Associação Espírita Allan Kardec, na cidade de Montes Claros. Ela trabalhou com meu filho enquanto eu morei lá, né? Fiquei lá por 2 anos. No ano anterior foi outra evangelizadora, foi o Breno, e eu esqueci o nome da outra. E aí no ano seguinte foi a Marcela. E aí a convidei, ela está aqui. E aí, Marcela, para a gente começar então, só se apresenta aí, né? O currículo espírita, porque aqui, como eu sempre gosto de falar, viu, Marcela? O importante, na verdade, é a gente falar da gente enquanto espírita, o currículo espírita, né? A gente não entra nesse detalhe da vida pessoal, profissional de ninguém, mas sim pode falar um pouco, né, da sua trajetória. Eu sei que você já passou por aqui também, fica à vontade aí. Então, boa noite para todos vocês. Beijos, uma alegria enorme receber esse convite. E como o Sidney já falou, eu iniciei em Salinas, eu sou de Salinas, Minas Gerais. Então, comecei a evangelizar como monitora, comecei como monitora de evangelizadora, no caso, na época era a Mônica, e eu tinha uns 17 anos. Entrei na juventude e à tarde, a juventude, à tardezinha e mais cedo, como monitora da evangelização. Apaixonei com a tarefa, eu vi a Mônica evangelizar, apaixonei, aí daí eu já não saí mais. Comecei a evangelizar lá, a juventude também, eu coordenei a juventude lá, e vim para Montes Claros estudar. Aí quando eu vim para cá, já dei continuidade à evangelização. No Sobreira, depois no Allan Kardec, que é onde estou até hoje, Allan Kardec. E teve uma época, né, da vida que fomos morar em Guanambi, acho que foi 2011, 2012. E fomos super bem recebidos. E o Legal. trabalho de evangelização foi no Centro Espírita Obreiros do Porvir. E eu fiquei, né, esse tempinho, acho que foi um ano e pouco, maravilhoso, né, o trabalho, o acolhimento, tudo. E agora estou de volta a Montes Claros, né, no Allan Kardec. Foi isso aí mesmo que você falou. Muito bem, muito bem. Essa aí é a Marcela, bem interessante, né? Já percebemos que ela tem experiência, começou cedo, né? Até porque, né, Marcela, não é todo mundo que. Porque são fases, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, mas a gente tem a infância e tal, depois na adolescência, como você disse, começou aos 17 anos lá, né? Realmente é uma fase que os jovens não pensam, não desejam, né? Geralmente é uma fase que se tem outros sonhos, outras necessidades, outros desejos, e não de
doar-se um pouco, né? Aos 17 anos, então, enfim, você está de parabéns. E aí, o que te motivou, assim? Por que aos 17 anos, né? Numa adolescência aflorada que todos nós passamos, mas nesse momento, o que te tocou, assim? O que te levou a iniciar esse trabalho que depois culminou, né? Você hoje como evangelizadora? Então, já tem uns 20 e poucos anos que eu iniciei, né, na evangelização, como você disse, um tempinho bom. E na época, quando, né, jovenzinha, eu era católica, ia na igreja às vezes, mas eu não sentia que era lá, o meu cantinho, vamos dizer assim. Eu ia, mas aí, certa vez, minha tia era espírita. E aí eu fui, falei, vamos lá conhecer a juventude espírita, acho que eu recebi um convite e fui. Na época, eu não entendi, não compreendi assim, exatamente, mas eu só sabia que eu sentia assim, aqui é o meu lar, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu quero ficar. E eu gostei demais das pessoas, eu gostei demais daqui. E uma coisa que me marcou muito é Jesus. Gente, nada contra religião nenhuma, né? E até eu acho que você deve frequentar, participar, um local que você acredite, que, né, se sinta bem. Mas eu estou contando, né, minha experiência, como o Sidney perguntou. Então, quando eu pensei assim, gente, Jesus na Igreja Católica era apresentado para mim na cruz. Eu entrava, via Jesus na cruz e para mim era apenas uma história. Uma história de um homem que veio aqui no mundo, que fez um monte de coisa legal, né, juventude, fez um monte de coisa legal, que bacana. Pronto, sabe? Na doutrina espírita, através das obras de Chico Xavier, né? Vem aí Boa Nova de Chico Xavier, traz as histórias de Jesus de uma maneira, parece assim, que ele saiu da cruz e estava andando do meu lado. É como se eu tivesse recebido aquele convite do Mestre Jesus. Filha, né? Tem bom ânimo, alegria. Vão servir comigo? Vão trabalhar comigo? Olha as crianças aí precisando de você. Eu vibrei com Cristo. Eu senti Jesus, sabe? Era diferente. E claro que depois, né, mais velha, eu compreendi com o tempo de estudo que com certeza estava no meu programa, está, né, que eu estou encarnada ainda, no meu programa reencarnatório. Eu tenho certeza que antes de reencarnar, eu fui preparada, né, me preparei, fiz o compromisso de trabalhar na evangelização. Então, foi o quê? Foi o despertar da consciência, né? Então, eu cheguei na casa espírita, vi a evangelização, fui convidada e apaixonei pela tarefa e não larguei nunca mais. Simples assim, né? Foi o convite Interessante. do Mestre Jesus. Isso, interessante porque aí você lembra a fala de Haroldo, né? Que ele numa palestra dele, ele fala assim, gente, se vocês pararem para pensar, fazer uma profunda reflexão, todos nós sabemos porque reencarnamos. Todos nós sabemos. Não é segredo para ninguém. Se não deseja reconhecer e tudo mais, é outra história. Mas se você parar para pensar, refletir, saberá porque está aqui. E aí, você falando também, aí só quero reforçar, né? A gente não tem nada contra a religião nenhuma, etc. O que você relatou foi apenas uma experiência que muitos passam, mas muitos. Olha, eu conheço bastante pessoas que não se sentia confortável dentro, né, seguindo ali determinada religião e depois se encontrou em outra. Alguns passou por várias, inclusive, até se encontrar, até ter esse choque com ele mesmo, né? Falar, não, é aqui. Então aqui eu me achei. E aí não importa se é ali e acolá, né? Lembrando que lá no Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta onde está Deus, né? E aí eles respondem, né? Na consciência. Ou seja, na consciência de cada um. Então, a gente, nesse sentido, entende que não é o templo, não é a religião, mas assim os ensinamentos. Nós precisamos aprender, compreender, introspectar, desenvolver, né? Porque não é fácil. E hoje, Marcela, por que evangelizar? Ai, bacana. O- Isso, como é que e estamos? hoje, né? Por que Isso. continuar na tarefa depois de tanto tempo? Nunca pensar em desistir, afastar de jeito nenhum, né? Boa pergunta, Sidney. Ó, então, primeiro vamos lembrar, por que evangelizar hoje as crianças, né? Então vamos lembrar, as crianças.
que nós estamos evangelizando hoje. Que eu acho importante, né, esse conceito básico, assim, para a gente entender melhor a evangelização. A criança, todo mundo sabe, nós espíritas, né, são espíritos que estão reencarnados aqui na Terra com o objetivo de aperfeiçoar. E esses espíritos, todos nós, trazemos as más tendências, más inclinações para ser trabalhadas aqui na Terra. E aí vem Dora Encontre, vou mostrar o livro também, Educação segundo o Espiritismo. A educadora Dora Encontre, eu gosto de mostrar, né, os livros também, ela vem nos trazer que o espírito, né, todos nós, o espírito reencarnado, traz adormecido essas más inclinações que eu falei, essa personalidade, ela fica nesse período dos primeiros anos de vida, fica adormecido. Então o quê? Nesse período, a criança, ela está mais susceptível a novos ensinamentos. E aí, Emmanuel, lá no Consolador, na página 109, ele vem também reforçar que o período da infância é o período mais sério e mais propício para a formação de caráter, para renovar o caráter da criança. E aí, Kardec fala pra gente que a criança, ela vem com aquela candura, aquela inocência, aquela aparente inocência, porque a personalidade tá adormecida, então realmente é uma inocência, né? Para o quê? Para que consiga conquistar de nós, os pais, os evangelizadores, a vontade de acolher, de amar, de educar. Eu chamo até de estratégia divina, Sidney, porque eu falo assim, vem o seu inimigo, desafeto do passado. Aí vem aquele corpinho frágil, aquela cheirinho de neném, fofinha. Quem resiste? É irresistível. Como não amá-lo? Não é verdade? E aí vem Divaldo e fala pra gente que a evangelização, né? Por que evangelizar agora? Porque evangelização, Sidney, é tarefa de emergência na Terra. Porque a Terra, todos nós sabemos também, está passando por um período muito delicado de transição planetária, onde nunca se viu tanto agressão, violência, desequilíbrio entre as criaturas. Mas também, em contrapartida, nunca se houve tanto amor trabalhando na Terra para os seres humanos. E assim, eu te falo, gente, é porque a gente avalia a situação, né? Muito desequilíbrio, muitas coisas ruins acontecendo. Mas Jesus está no leme, gente. A gente não pode desanimar e temos que acreditar, porque equipes do plano espiritual, tanto amor nunca houve trabalhando na Terra, dos desencarnados e encarnados. Porque estou aqui hoje como representando, né, os evangelizadores que têm equipes maravilhosas espalhadas pelo mundo inteiro, trabalhando agora nesse momento, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa também, tia Thaís, tio André e tia Cris, super beijos para vocês. Então, assim, você vê a renúncia de pessoas se entregando à tarefa, trabalhando com amor, como você disse, né? Muito amor e muita paciência. Então, é por isso, né? Por esse momento da Terra e pelo convite do Mestre Jesus, estar na Seara, e a resposta, né? Por causa da infância também ser esse período em que o espírito está propício. E fechando essa pergunta, vem Joana de Ângeles, em Constelação Familiar, no livro de Divaldo, chega a comparar o período da infância como argila maleável, que na mão do oleiro é como se fosse a criança nas mãos dos pais e dos evangelizadores, como eu disse, né? A fase mais maleável, mais propícia para essas novas impressões, nova educação, renovação de caráter. Legal, Marcela. E aí, sabe o que eu acho interessante, né? Esse livro Constelação Familiar que você citou, inclusive estava aí quando nós estudamos na Allan Kardec, é muito bom, a gente recomenda. Mas sabe o que eu acho interessante quando a gente fala de evangelização? E aí também eu remeto novamente à live anterior com o Raoni, porque quando a gente fala de evangelizar de acordo com o dicionário, ou pegando a epistemologia da palavra, significa você ensinar o Novo Testamento, tal. Várias religiões têm as evangelizações. Porém, a gente percebe que lá é a partir de determinada idade. E que dentro da doutrina espírita, não. Nós temos aí, então, o entendimento de como as coisas funcionam, de como as coisas acontecem, e aí a evangelização infantil no Espiritismo, ela já acontece lá no berçário.
né? Eu não vejo, talvez eu possa estar enganado e tal, mas eu não vi isso em outros lugares e tal. Qual que é, assim, na sua opinião, essa questão? Por que que nós começamos a evangelização lá no berçário? Né? Assim como quando a criança ela já começa ali os seus primeiros estímulos e tal, por que começar lá? Bem, no livro segundo Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem, né, que orienta para que a gente preste atenção nessas más tendências que eu disse que o espírito traz, né? No início eu não falei que a criança é o espírito reencarnado que traz. Então, assim, observe no berço, ainda no berço, as más tendências, más inclinações que seu filho apresenta como ervas daninhas, né? Para que você comece a trabalhar desde muito cedo. Porque eu brinco assim, a criança não tem código de barra, né? Que se viesse com código de barra, que você passa o leitor e aparece lá, né? Egoísmo, orgulho, tal, tal, tal. Vamos trabalhar isso aqui. Não. Então, é com o comportamento, o jeito que ele vai se expressar, as atitudes da criança, e tem que ser observadas desde cedo. E o Divaldo, em certa conversa, uma mulher chegou para ele e falou assim: Ô Divaldo, a partir de quando que eu devo começar a educar meu filho? Aí ele falou assim: quantos anos que seu filho já tem? Aí ele tem 2 aninhos. Né? Aí ele fala assim: nossa, você perdeu, né? Já perdeu muito tempo, porque deve ser, corre, corre, que você deve ser já evangelizado bem no início, no útero, né? Já conversar. Então, por quê? Porque a gente, como espírito, a gente tem esse conhecimento. Porque o bebê, o corpo físico está sendo formado no útero, mas já está ligado ao espírito, né? Então, você já deve, além de conversar com aquele serzinho que está sendo formado, é o carinho, né, que você tem com ele, já é uma maneira de você mostrar que você está já, né, recebendo com carinho, já está evangelizando. E até antes, porque a gente tem conhecimento que os espíritos, antes de reencarnar em nosso lar como filhos, algumas vezes eles visitam o nosso lar, começam a ter contato, aproximação com a gente. Então, na verdade, para educar melhor, você tem que educar-se. Então, quanto antes você começar a policiar também suas atitudes, educar-se para educar, é melhor, né? Porque você já vai se preparando para essa educação futura. Então, é quanto antes possível mesmo, porque esse espírito já existe. Ó, quando você pensa em engravidar, começa a fazer o planejamento. Ah, eu vou parar de tomar o remédio, eu vou, né, vou me programar, eu vou na ginecologista, eu vou ter um filho. Quando você pensa em engravidar, você já está mandando um convite, eu falo assim, um convite para o espírito desencarnado lá no plano espiritual, falando assim: vem, eu me comprometo a te receber e te educar, pode vir, eu estou aqui, não é verdade? Então, quanto antes, melhor. E é interessante o que você acabou de falar, porque você falou em alguns casos, eu até direi muitos casos, os espíritos que vêm reencarnar no seu familiar, eles geralmente eles já estão presentes naquele ambiente há um bom tempo. Né? Existe essa programação, existe ali as famílias espirituais, e depois, né, de acordo com a programação, as coisas vão desenrolando, mas aquele espírito que vai habitar um lar, ele já está ali há 4, 5, 6, 7 anos já acompanhando, ou a vida inteira. Né? De repente, ó, você vai primeiro e eu vou ficar aqui observando. Mas eu sei que eu vou lá, tá? Então eu vou e tal. Então, isso é muito comum. E é interessante porque se a gente levasse isso em consideração, naquele aspecto de manter vigilância, de boa vibração, essa coisa toda, porque ali você já educa também, né? Pela sua conduta, pelo seu espelho ali, você às vezes pode até acelerar. Não, olha, eles amadureceram rápido, então pode ser agora. Não, eu não vou agora porque eles não estão preparados. Eles precisam ainda, né, de algumas questões para amadurecer e tal. Então é bem interessante. E aí, se a gente fosse desconsiderar também, né, Marcela, assim, esse lado da ciência espírita, né, digamos assim, a própria ciência mundana, assim eu vou me referir, ela já traz esses aspectos cognitivos do ser. Então, é bem interessante, né? Eu já falei aqui, mas minha esposa estudando psicologia agora, cara, eu quase que estou estudando junto, porque a gente compartilha muitas coisas, né? E a psicologia ela é fantástica quando ela começa a estudar ali, né, o desenvolvimento humano, e aí ela vem mostrar que todas aquelas impressões ainda no feto, em algum momento no futuro, isso vai se manifestar. Então,
É como você falou. Eu, por exemplo, tinha muito hábito de falar com meu filho na barriga da minha esposa. Eu chegava do trabalho à noite, né? Eu trabalhava durante o dia, dava aula à noite, chegava lá, ele estava quietinho. E aí eu começava a falar e ele chutava e tal. Tanto é que depois que ele nasceu, nesse horário especificamente, ele ficava agitado. Ele não queria dormir, ele acordava e ainda olha para você ver as impressões que ficam, né? E aí a psicologia ela vem mostrar que aquilo que nós plantamos, né, dentro, como são uma semente mesmo, aquilo que nós plantamos na criança, nessa fase de desenvolvimento dela, os reflexos vão vir mais à frente, né? Ou seja, os frutos vão ser colhidos mais à frente, né? Então, é bem legal, porque independente da espiritualidade que a gente esteja falando, a ciência já mostra que é necessário você trazer esse conceito do evangelho, né, para as crianças, para que elas se tornem cidadãos melhores, né, de conduta sociável, né, de bons sentimentos e tal, e como você falou, e aparando essas arestas, né, e tal. Quais as dificuldades você encontra, assim, qual que é a sua opinião sobre essa questão? Né, o Raoni até comentou, falou assim, né, eu vejo ainda muitas dificuldades com os pais, né, e tal. E você, dentro da sua experiência, né, quais são essas dificuldades que você enfrenta hoje nessa evangelização infantil? Bem, no momento atual, nós estamos com a evangelização no formato um pouco diferente, que é a evangelização online, não é verdade? Não é E verdade? aí eu diria assim, as dificuldades, quando veio a pandemia, então, acho que todos os evangelizadores tiveram algumas dificuldades de adaptação. Como que vamos adaptar o plano de aula de uma sala presencial para online? Muitos não sabiam mexer, então, assim, é a questão da tecnologia. É, e assim, mas na verdade eu não falo nem dificuldade, sabe? No início assustou um pouco, porque a gente não sabia como fazer, não sabia mexer, mas eu trocaria a palavra dificuldade para desafios. Porque todo evangelizador que eu converso hoje, e nossa equipe aqui em Montes Claros também, no início ficou inseguro, né? Ficou assustado. Nossa, como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber mexer? Mas foi surpreendente. Depois de um ano praticamente de evangelização online, todos desenvolveram, aprendemos a mexer. Eu nem sabia o que era Google Meet. Aprendemos a baixar, a instalar, a utilizar. Eu aprendi a fazer jogos online, criei um canal de evangelização espírita, né, para a tarefa. Então acaba assim que não foram tantas dificuldades, mas sim desafios que nos fizeram crescer. Então, no fundo, foi positivo. Agora, as dificuldades que eu posso relatar para você, que já existia antes da aula online e existe até hoje, foi o que nosso amigo aí, na live anterior, já citou, né? Que é a Sim, questão dos pais. Então, agora, qual, qual é a dificuldade? Os pais espíritas que não levam os seus filhos para a evangelização espírita. No caso, agora não é levar, porque não é presencial, né? Mas é disponibilizar, priorizar, eu acho que seria a palavra. Então, os pais espíritas que não priorizam a evangelização espírita para os seus filhos. Então, aí a gente vai fazer uma reflexão bem interessante aqui quanto a isso. Porque assim, você pensa, nossa, tá bom. Aí você conversa com o pai e a mãe, acho que Raoni até falou isso também. Pelo WhatsApp, eles justificam assim. Ah, mas meus filhos já têm muitas aulas online, a semana inteira. Não dá, não tá aguentando mais. Como que eu vou colocar no sábado mais uma aula online? Só que vão pensar, Sidney, essa aula online eles aprendem português, matemática, inglês, que são importantes, sim, claro, né? Gente, não tô. Eu tenho um filho de 7 anos, tá estudando, tem aula online a semana inteira. Mas eu te pergunto aqui, e a educação moral? Né? Porque tem português, mas e a educação moral? Nós não vimos que o espírito, ele tá aqui com o objetivo de aperfeiçoar, ele é um espírito imortal, e a missão nossa, dos pais. Lá no Livro dos Espíritos, questão 582. Deus colocou os filhos na tutela aos pais, a fim de que esses os encaminhassem na senda do bem. Ou seja, tornar eles o quê? Homens de bem. Compromisso com a educação moral, né? E assim, tá, aprendeu a estudar, a fazer faculdade e tal, inteligente, uma profissão, mas onde está a educação moral? Aí, para exemplificar isso, eu vou citar um fato que aconteceu
Como eu sou antiga, né, gente? Vão lá para 1997. Mas marcou, acho que muitos vão lembrar. Teve uma reportagem no jornal, gente, que anunciou que 5 adolescentes lá de Brasília ateou fogo no corpo de um índio pataxó num ponto de ônibus lá em Brasília. Eu cheguei a arrepiar também. Ó, só de falar, eu tô arrepiada. E esses jovens, quando foram conversar com eles, chamaram os pais deles. Um dos pais era juiz, entre outras profissões dos 5 que eu esqueci, mas todos, assim, numa condição que estudou, né? Que tem uma profissão que com certeza ofereceu para eles as melhores escolas, os melhores estudos. Aí eu pergunto, será que esses pais priorizaram a educação moral desses filhos? Porque onde que está na consciência deles que é permitido atear fogo em uma pessoa, no ser humano, porque ele é um índio, né? É o Galdino de Jesus, de 44 anos, o índio. Aí, eu peguei um material. Tá paralisando aí ou tá tudo ok? A internet. Tá ok? Eu peguei um material meu aqui, Sidney, lá de 2005, parece. Bem antigo, tá, gente? Só pra mostrar, ó. Eu mostro até Lídia, de 2 anos, minha filhinha. Jesus. Aí tem aqui, ó, o negro. Aí você vai girando, aparece aqui o índio. Tá vendo? Ó, japonês, né? E o homem que da pele branca, né? Para mostrar o quê? Justamente isso, ó. Jesus ama todos, ensina que devemos amar e respeitar todos iguais. Olha o índio aqui. Será que Por que eu tô mostrando esse material? Ó, uma coisa simples, básica, mas que é trabalhado na evangelização infantil. Será que se essas crianças, 5 rapazes, na infância, tivessem participado de uma aulinha da tia Marcela, por exemplo, né? Com esse material aqui, ensinando que o índio a gente deve amar e respeitar, que Deus criou, e tudo, né? Não vou repetir, que senão eu vou dar aula aqui. Será que isso, guardado, né, na cabecinha deles, ia, né, cometer um ato desses? Então, pais e mães, fiquem atentos na educação moral, porque Divaldo fala que lá em Salvador a evangelização era domingo de manhã, e que as pessoas falavam assim, Divaldo, mas domingo de manhã, como que eu vou levar meu filho? É a hora de praia, Salvador, domingo de manhã. Aí ele falava, perca algumas praias, mas salvem seus filhos. E falando em Divaldo, eu vou trazer uma pergunta que eu fiz para Divaldo, porque, gente, em 2012, quando eu morava em Guanabi, Divaldo teve lá no Obreiros do Porvir. Ele foi visitar a nossa casa espírita e dar um seminário, fazer um seminário pra gente. E na época eu elaborei uma perguntinha e fiz a perguntinha para ele. Tem guardado até hoje aqui na minha agenda, eu vou ler para vocês a pergunta que eu fiz para Divaldo. Eu perguntei para ele assim, Divaldo, como evangelizadora, que estratégia posso adotar para despertar nos pais o compromisso de levarem seus filhos para a evangelização? Né? Eu perguntei para ele, né, como é que eu faço? Que estratégia que eu uso para despertar? Olha o que Divaldo me respondeu, gente. Divaldo respondeu assim, a técnica que o evangelizador deve utilizar para inspirar os pais a levar seus filhos na evangelização é falar-lhes com franqueza. Você tem o dever, o filho não é seu, você é o mordomo de Deus que ele lhe ofereceu por empréstimo. Você vai devolvê-lo melhor ou pior, assumindo as responsabilidades. Olha a resposta de Divaldo. Eu confesso que eu nunca tive coragem de responder desse jeito para os pais dos meus evangelizandos, né? Dessa maneira. Mas eu concordo com o Divaldo. Ele foi bem direto. Mas, gente, eu não tive coragem de responder assim. Mas a resposta dele fez todo sentido para mim, porque Divaldo sabe da seriedade, né? Da importância dessa tarefa. Não é à toa que Santo Agostinho, Sidney, veio lá no Evangelho segundo o Espiritismo há muito tempo nos alertar o quê? Lembrai-vos a cada pai, a cada mãe, perguntará a Deus, o que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Olha, não é só Divaldo. Aí a gente fala assim, meu Deus do céu, né? Nossa! E olha, eu vou completar uma coisa muito importante. Além do compromisso dos pais levarem os filhos na evangelização, não basta. Sabe por quê? Guilom Ribeiro, a gente tem uma mensagem de Guilom Ribeiro. Guilom Ribeiro, para quem não conhece, foi um dos primeiros presidentes da FEB. Ele tem uma mensagem, Sidney, que fala que não basta só levar os filhos na evangelização, não. Tem que fazer algo mais. Esse algo mais, eu vou contar para vocês, é algo que você, Sidney, como pai, faz.
Porque, como você disse no início, eu tive o prazer de evangelizar Lucas, seu filho aqui no Allan Kardec, né? Então, gente, eu pude acompanhar o Sidney também como pai do evangelizador. Sidney não só leva o Lucas na evangelização e busca, mas ele fala o que Guilherme recomenda, que o que é? Guilherme fala que a gente tem que mostrar interesse pelo aprendizado evangélico do filho, chegar em casa e dialogar o que foi que ele aprendeu, né? Incentivar a ir para a evangelização e dar o exemplo e tentar, eu falo tentar porque a gente não é perfeito, né? Mas tentar criar dentro do lar um clima afetivo coerente com a evangelização. Porque Divaldo também contou pra gente, você tá de parabéns, viu, Sidney? Porque Sidney faz isso tudo, tá, gente? Eu sei que eu fui evangelizadora do Lucas. E então, ele fala o quê? Que você tem que chegar em casa e motivar, e conversar, e dialogar. E outra coisa, Divaldo falou pra gente lá em Guanabi também, que teve uma criança que virou pra ele e falou assim, ó, Divaldo, meu pai só é espírita aqui na casa espírita só na terça-feira. Lá em casa ele bebe até cair e briga com minha mãe. Então, assim, a gente tem que tentar oferecer um ambiente coerente com a evangelização. Seu filho chega da evangelização, aprende a falar, não falar palavrões, né, respeitar. Aí dentro de casa você vai xingar palavrões. Então, não está coerente. Não é que a gente é perfeito, mas se esforçar para, né? E outra coisa, implantar o evangelho no lar, no seu lar, com a participação da criança. E outra coisa, a consciência de formar, que você está formando uma criança, um adulto, né, um jovem, um adulto, para o futuro. Porque, um exemplo, muitas mães criam os filhos com tanta superproteção, entregando tudo nas mãos, e isso não prepara ele para o futuro. Então, eu vou citar Raul Teixeira agora, né? Outro médium querido. Raul Teixeira, na sua palestra Educação dos Filhos, ele conta pra gente que as mães fazem tudo e falam assim, ah, mas eu vou fazer, porque senão ele faz uma sujeira danada. Ele suja, mas ele aprende. Deixa ele fazer. Aí Raul nos conta que, ele fala assim, ah, a mãe cria tudo nas mãos, aí ele casa e vira um marido imprestável. Porque não sabe fazer nada, nem fritar um ovo. No início, a mulher casa-se com ele e acha uma delícia servir o marido imprestável. Mas passa um tempo, ela não está aguentando mais. Ela quer dar o grito de dependência. E quando ela vai falar, para matá-la de raiva, ele ainda fala assim, mas minha mãe fazia, né? Então, é lembrar de preparar, gente. Nossos filhos vão ser profissionais, né? Vão ser pais, mães, maridos, esposas, profissionais. Então, o papel da família, né, os pais, é muito importante. O lar é o laboratório afetivo das reencarnações. O lar, Divaldo diz, é a primeira escola dos filhos, os pais, os primeiros professores. E lá em Guanabi, Divaldo agradece os pais que levavam ele não era espírita, né? No início também ele era católico, mas ele agradece que os pais levavam ele na missa. Ele tinha 4 anos de idade, ele já dormia de meia, porque a missa era 5 horas da manhã. Aí ele falou, eu agradeço os meus pais que fizeram esse esforço, esse compromisso, acho que ia a pé, né? Na missa, 5 horas da manhã, com 4 anos. Por quê? Deu a ele a base na infância, mesmo que era outra religião, né? Depois que ele, né, se tornou espírita, mas a base do Evangelho de Jesus. Então... Começando pelo final, na sua fala, lembrando que se você vai para a Igreja Católica, se você vai para a Igreja Protestante, qualquer uma delas, você vai aprender sobre o Evangelho. Você vai aprender sobre Jesus, porque todas são cristãs. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, lá nós vamos aprender a passagem de Cristo, os ensinamentos dele, a moral que ele teve, a conduta dele. A gente vai entender que ele não escolhia rico, pobre, pequeno, não escolhia, que ele foi um evangelizador nato e não escolhia hora nem momento e tal. Então, assim, às vezes até me questiono, né, Marcela, por que a gente discute religião, principalmente entre as cristãs? Porque o mestre é o mesmo, né? A gente vai lá para o catolicismo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. A gente vai escutar isso em todas as religiões cristãs, que ele foi a referência para todas elas. Então a gente não deveria estar discutindo, a gente não precisaria estar tentando impor uma sobre a outra. Não é essa a questão. A questão é a gente trazer essa moral que você falou. A Débora está participando aqui no chat, ela está perguntando o seu canal. Inclusive, eu quero que você fale dele, porque é um canal espetacular. A Marcela, como você falou, Marcela, a pandemia chegou e vamos aprender. E você não só aprendeu, como, enfim, um canal muito bom.
os vídeos muito bacana. Então, Débora, ela vai falar aí, pode acessar que você vai adorar. Ela também falou, viu, na participação dela aqui, o Marcela, que lá em Vitória da Conquista, que a evangelização também é domingo de manhã. E aí, a gente teve o Zé Nilton também aqui, né, participação, o próprio Raoni está acompanhando, fez alguns comentários, né, e tal, então um abraço para ele também. E, bom, vamos lá. Tá, a Sobre gente o está canal, falando... você perguntou? Ah, perdão, vai lá. Fala sobre o seu canal, Marcelo. Tá. Primeiro, agradecer a participação de todos, né? E dizer para Raoni, é Raoni o nome dele? Isso. É, que o nome dele é um pouco diferente. Eu falei, então, agradecer a participação e dizer que eu assisti, viu? Eu assisti a live dele e adorei. Você mandou para mim, eu assisti, eu gostei muito. O Milson também falou que tá com saudade de você. Que aqui Oh, em Graça, um Bananeira... beijo, Romilson. O Romilson, eu evangelizei a Ana Clara, a filha dele, mais caçulinha. Isso, um abraço. Bem, gente, e Vitória da Conquista, evangelização domingo de manhã. Vitória da Conquista não tem praia, né? Mas os pais, às vezes, querem dormir até mais tarde. A justificativa é essa, né? Eu trabalho a semana toda e domingo é o dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Eu vou acordar cedo para levar, né, o filho na evangelização, mas é como eu disse, é questão de prioridade, né, da educação moral. E o canal, a ideia surgiu, foi dessa forma. Iniciou-se a pandemia e estava tudo incerto. Fechou, casa espírita, tudo foi fechado. Não sabíamos quando ia retornar, não tínhamos data e até pensávamos que retornaria bem antes. Aí Sim. demorou. Aí o que aconteceu? 2 semanas tem evangelização, apenas com 2 semanas eu vi meu esposo, né, o Leonardo, Carlos Leonardo, ele coordena o ESD. E ele continuou essa tarefa online. E aí veio o clique. Nossa, que bacana. O que eu posso fazer pela evangelização através online? E me veio a ideia, né? Que eu tenho 2 filhos, né? O Emanuel, de 7, a Lívia, de 2 anos. Eu pensei, como meus filhos vão ficar dentro de casa muito tempo, não podemos perder esse tempo, né? Sem evangelização, sem casa espírita. Aí eu tive a ideia, como eu sou evangelizadora há mais de 20 anos, eu tenho muito material guardado em casa, né? Das aulas que eu já dei, gente, eu guardo tudo. Eu tenho material lá de 1900 e bolinha. E eu pensei, vou fazer um cenário e vou começar a filmar, gravar. A tia Marcela contando historinhas com os bonequinhos. Eu faço biscuit, então do biscuit, né, eu faço os bonequinhos e vou jogar no YouTube, porque no WhatsApp não vai dar certo, porque fica grande os vídeos, né? Então foi assim, se vira nos 30, né? E aí começou, o canal é Evangelização Espírita Online com Marcela Almeida. Então, só colocar lá Evangelização Espírita Online, vai aparecer algum dos episódios, aí você se inscreva no canal, ativa os sininhos de notificação para acompanhar aí. Tem uma frase que eu anotei aqui, olha só. A tarefa da educação é de relevância, enquanto que a da evangelização é de urgência salvadora. Não conheço o autor. E aí tem uma outra também que eu desconheço o autor. A infância é o período em que melhor se aprende, enquanto que na adolescência se apreende. Então, você aprende. Então, você aprende na infância, e aí lá na adolescência você vai aprender alguém, né? Ou seja, você vai, uma vez ou outra, precisar repreender e lembrá-lo daquilo que ele, né, estudou lá atrás e tal. Por que eu estou falando isso, citando essas frases aqui, viu, Marcelo? Você tocou num ponto muito importante, porque lá no Livro dos Espíritos também tem uma pergunta lá, e aí nos comentários, perdão, no Evangelho, tá? A gente, os pais geralmente fica, alguns, claro, né? Fica com aquela questão assim, quando eu crescer ele escolhe a religião, o time que ele torce e tal, etc, né? E a gente, como você bem frisou no começo, não, tá lá, né? O nosso Pentateuco é função e missão dos pais evangelizar. E aí um outro detalhe que você abordou que eu acho fantástico também, assim como a evangelização, né, no centro espírita, precisa estar alinhado com o ambiente. Quando você falou que você não pode ser outra, essa coisa toda,
Mesmo que em casa você tenha problema, isso é natural, até mesmo para a aprendizagem do filho, para ele entender que pessoas são sim, vão desentender e tal, mas vez ou outra, mas que isso se estabilize, né? Que impere ali a união, a fraternidade, os bons sentimentos, a fala, afeto, enfim, o amor, essa coisa toda. Assim como quando a gente pensa na escola, alguns pais acham que que lá na escola o filho dele vai para se educar-se também. E não, a escola é para aprender. A educação, ela vem de casa. Na evangelização, geralmente eu penso algo semelhante, não da mesma forma, nem na mesma proporção, mas veja que é uma vez por semana geralmente, né, as evangelizações. No caso da casa que o Rony trabalha, onde eu frequentei muito tempo lá também, as evangelizações acontecem na hora da palestra, o que é bem legal. Enquanto os pais sobem para a palestra pública principal, ele e outros, porque lá também tem as turminhas, né, eles ficam evangelizando. E aí é 2 vezes por semana. Com algumas exceções, geralmente é uma vez por semana. Então, uma vez por semana, geralmente uma hora e meia ou 2 horas ali de contato. Se a gente não reforçar isso em casa, ou seja, se em casa também a gente não fizer esse exercício e tal, e aí? É claro que não é perdido, é claro que já é como se diz, para quem não tem nada, todo pouco é muito, mas tá faltando mais assim essa compreensão dos pais, não tá? A gente precisa fazer mais, não precisa? E eu gostei da ideia do Raoni, a sugestão que ele deu, né? Que você iniciou falando das palestras na Casa Espírita com esse tema da importância da evangelização para que conscientize todos que estão presentes na casa, tanto os pais quanto aqueles futuros pais, né? Como eu disse, a gente tem que se preparar bem antes mesmo, né? Sim. Qual o resultado que se espera de uma evangelização infantil bem praticada, assim, né, de assídua, digamos. Quando eu falo bem praticada, eu falo de assiduidade, né? Você pega ali, por exemplo, desde o do berçário, né, a evangelização, não são todas as casas que têm evangelização de berçário, aí a gente tem que fazer uma ressalva. Mas digamos que você tem um ambiente, né, onde desde ali do primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, você vem, né, nos ciclos, né, aí você chama de ciclos, vocês vêm nos ciclos, né, ele vem compreendendo. Como é que vai ficar um adulto com essa base? O que você me fala? Vamos lá. Então, primeiro eu vou responder qual o resultado, né, que é esperado dessa evangelização e depois como é que seria esse adulto. Ó, o resultado que eu espero dessa evangelização, como você disse, né, bem organizado e desde pequenininho, não, às vezes nem só desde pequenininho, né, porque às vezes a pessoa frequenta, igual no caso, eu entrei com 17 anos, não tive a oportunidade de ser evangelizada na evangelização infantil, já entrei na juventude, mas olha o que despertou em mim, né? Então, vamos dizer, olha pra você ver, imagina uma criança que começa desde, igual Lívia e Manuel, os meus filhos começaram da barriga. Eu ia evangelizar grávida, então eles estavam lá comigo, né, dando aula, e depois, quando eles nasceram, eles têm evangelização em casa, comigo, e depois no centro aqui entra pequenininho. Lívia, por exemplo, de 2 anos, ela faz aula online. Tem a turminha dela aqui no Kardec. Aula de evangelização online. E ela adora. No início, ela não prestava atenção. Gente, eu vou falar isso aqui porque tem mãe que desiste porque é muito pequenininho. Deixa frequentar, ficar o tempo que ela conseguir. Se dura meia hora, a aulinha, ou 1 hora, ela conseguiu ficar 10 minutos. Porque Lívia, no início, ela chorava. Ela não ficava a aula toda. Mas eu e Léo, nós não desistimos. E hoje ela participa a aula toda, faz as tarefinhas manuais e tá amando a aulinha. Amando. Então tá. Qual o objetivo? Né? O objetivo não, o que eu espero dessa evangelização, dos resultados? Construção moral do mundo novo, a solução de todos os problemas do mundo e uma humanidade sublimada. Aí alguns vão assustar, nossa, né? Tia Marcela tá querendo demais. Meu Deus, né? Solução para todos os problemas do mundo, a construção moral do mundo novo e uma humanidade sublimada. Mas eu vou justificar para vocês. André Luiz diz que quando educamos os pequeninos, sublimamos a humanidade. Então, se está acontecendo a evangelização, vamos ter uma humanidade sublimada. A outra, construção moral do mundo novo.
que é o que eu espero. Quem nos traz é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz que a evangelização, gente, é a semente do bem. Quando plantada no solo infantil, no coração infantil, vai nos dar frutos de paz e sabedoria, capaz de embasar a construção do mundo novo. Olha que chique, que lindo. Acho, Pronto, Joana falou. E eu te falo outra coisa. Em Marcos, fala assim, tido sido plantado, você não quer semear? Se você semear, vai crescer. Resumindo, Marcos nos traz isso. Se você semear, vai crescer. Então, temos que confiar na fala de Joana, de Marcos. E para fechar, que eu falei que é a solução de todos os problemas do mundo, né? Quem que nos traz isso que eu acredito também, espero? Bezerra. Bezerra nos diz, Sidney, que para a solução de todos os problemas do mundo, só existe um remédio eficaz. E sabe qual é? O Evangelho de Jesus no coração do homem. Simples assim. Então, esses três resultados é que eu espero. Porque eu justifiquei para vocês, né? André Luiz e Joana e Bezerra nos trazem aí essas frases, o Marcos, que não tem como a gente duvidar. Essa passagem do Marcos, eu tenho conhecimento dela, ele fala mais ou menos assim, que quando você planta a semente e você coloca as melhores condições nela, e depois você cuida dela no seu desenvolvimento, dificilmente você não terá bons frutos. Né? Fazendo uma citação indireta, ele cita isso lá, né? E aí você falou das criancinhas, né? Lembrando que Jesus disse, né? Deixe vir a mim as crianças, né? E não as impeçam. O reino dos céus pertence aos que se assemelham a ela. Pureza, né? Da construção, né? De uma moral muito elevada. E outra coisa interessante que você me fez pensar quando você estava falando é que quando você constrói essa base sólida, vamos lá, de moral, né? Quando a gente traz essa moral do Cristo, né? E aí você desenvolve os bons sentimentos, você vai aparando as arestas das más inclinações que você percebe naquele espírito encarnado, e aí você vai imputando, né? Os bons sentimentos e tudo mais. E aí, mais uma vez, né? E eu estou falando da ciência, né? O que a psicologia traz hoje, comprovadamente, sobre questões comportamentais? Já é comprovado pela ciência que o aspecto religioso ou a religiosidade das pessoas as tornam mais capazes, mais seguro, com condição de submeter as frustrações, aos desafios e tal. Então, em outros trabalhos, é fantástico quando eles fazem algumas comparações, né, de que as pessoas que desenvolvem bons sentimentos e que elas compreendem o mal que ainda tem na humanidade, essas pessoas elas são muito menos propícias àqueles estados de depressão, ansiedade, suicídio, essa coisa toda. Então a gente está falando de ciência, né? A gente não está nem relacionando nesse momento novamente, né, a questão da religião, mas a gente tem tanto material, tanto estudo, né, que poxa, é válido. É claro que aí entra uma outra discussão, porque essas informações que nós estamos falando, ela está a alcance de qualquer um. Tá fácil. Né? Aqui, por exemplo, eu estou começando a fazer alguns vídeos com o Lucas para a gente postar no canal. Eu pego os livrinhos de evangelização, ele faz a leitura, depois eu faço a leitura com ele, e aí gravo um vídeo. E aí vou colocar no canal dele, justamente para motivar novas crianças, para que outras crianças. Porque não estou expondo ele, mas é utilizando esse momento de criança, de pureza, porque se fala com o coração, se fala com o entendimento. E aí você consegue, de repente, passar uma mensagem, né, a outros pais que, de repente, percebam que vale a pena você imputar um pouco mais, dedicar um pouco mais, porque o que hoje nós temos uma sociedade de várias gerações, né, X, Y, Z, enfim, com vários interesses diferentes e comportamentos diferentes. Eu percebo muito nos casais mais novos, né? Vamos lá, casais aí de entre 20 e 30 anos, né? Que vêm de uma sociedade mais, né, agitada, badaleira e tal. Não estou generalizando, obviamente, mas há uma certa dificuldade de entender, como diz uma certa vez eu fazendo terapia, né? A psicóloga, assim, minha esposa ficou grave e tal, falou assim, dá uma parada, filho é investimento,
faz esse investimento de 10 anos aí, ó, dedique, esteja presente, blá, 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 porque... E aí, claro, né, eu fui entender isso depois, ainda bem que no meu caso deu tempo, né, me tornei presente, e sim, justamente o que ela me falou. Só que a gente tem que se privar de algumas coisas, porque eu não estou mais sozinho no mundo e eu tenho essa missão, como você falou, oferecida a nós. E aí é interessante a literatura escrita, porque aí você vai lá, você tem, por exemplo, o capítulo lá do Evangelho, né? A missão dos pais para com os filhos. Aí depois você vai ler lá sobre a ingratidão dos filhos, né? No Evangelho também. Aí você vai ver Emmanuel dando essas dicas suavemente, né? Aí você vê Joana de Ângeles falando do ambiente familiar, como as coisas realmente acontecem, de uma forma muito bacana. A literatura de Joana é muito psicológica, digamos assim, né? E aí não tem como a gente não ter acesso a essa gama de informação, Marcelo, e não tentar, e não tentar. Não estou falando que eu estou tentando, eu não sei como é que vai ser, não dá para saber, né? Da mesma forma você mesmo com os dois aí dentro, você também fazendo o trabalho, a gente não sabe, mas a gente está tentando. Dentro daquilo que nós compreendemos de missão de paz, a gente está tentando errar pouco, né? Ou falar não aqui, porque enfim, aí mesmo, né, em vários lugares que a gente vai em evangelização, no começo, quantas crianças não chegam chorando? Quantas crianças não levam aí alguma semana, 2, 3 meses para se adaptar? Isso acontece, é muito comum. Já pensou se todos desistissem na primeira vez? Ah, meu filho não quer ir. Não, mas calma, seu filho tem 3, 4, 5 anos, ele não tem que decidir se ele quer ou não. A decisão ainda parte pelo crivo dos pais. É os pais que decidem onde ele vai, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, o que ele vai comer. É os pais. Aí depois que, como diz meu pai, depois que está vacinado é outra história. Mas até então, não, até então é a nossa missão, é o nosso compromisso. E nos foi dado isso aí, porque vai ser cobrado, como você falou. E é interessante quando você pega pessoas que dão depoimento de gratidão. A gente tem aí vários vídeos que circulam, né, de pessoas que relatam bons exemplos, porque os pais foram rígidos lá atrás, né? Essa semana mesmo circulou uma historinha, eu recebi, gostei bastante, né? O pai disciplinando o seu filho, né? Apaga a luz, não faz isso, não coloca mais e tal, e tal, e tal. E de repente isso, e ele, aquela coisa de adolescente, eu vou, na primeira oportunidade vou sair e tal, essa coisa toda. E aí, de repente, lá na frente, na primeira oportunidade que ele é exposto a uma sociedade que, né, não perdoa, ele justamente escutando, né, fazendo aquilo que o pai sempre pediu para ele se dá bem, ganha emprego e tal, e tal, e tal. Aquilo que ele criticava enquanto o pai, né? Então, assim, nós temos vários exemplos. A gente não dá para ficar olhando, não dá para você ter essa gama de informação, a gente ter acesso a isso tudo e não tentar. É necessário tentar. Senão, qual o sentido da gente trazer? Verdade. Qual o sentido de querer ter filhos, por exemplo, né? A gente tem várias situações, alguns acontecem, né? Alguns vão falar que não estava programado, planejado, enfim, não estava por eles aqui, mas a gente conhece essa história. Mas mesmo dentro daqueles lares, falou, não, está na hora de ter filho. Então, nós decidimos ter filho. E aí, se você decidiu, se preparou, porque é árduo, nós sabemos, é árduo. Se preparou, você está Renúncia, é renúncia, amor e renúncia, né? Você tá preparado aí para no mínimo algumas décadas de renúncia, né? Até um encaminhamento, porque é assim. Você vai começar a estudar o evangelho, você vai dar o exemplo e tal. E eu acho bacana porque os pais são exemplo, né? Além dessa questão da evangelização, por exemplo, eu tenho hábitos aqui, por exemplo, eu corro várias vezes na semana, eu pedalo e tal, e eu vejo que meu filho fica, ó, tinado. Papai, quando eu crescer, eu quero correr, eu também eu vou correr com você. Senhor, né? Isso. Bicicleta Emmanuel já fala, Emmanuel fala que as crianças, elas têm uma capacidade impressionante de gravar todas as imagens que passam, né, por elas e os sons de forma perfeita. E que fica tudo registrado, guardado de forma, né, perfeita, esse registro, esse arquivo, para que elas utilizem isso no futuro. Aí, igual você perguntou, você falou aí, né, como é que seria esse adulto com essa base sólida
do evangelho, ele pode errar, como você falou? Até pode, porque, né, ele tem o livre-arbítrio. Mas primeiro, nossa missão, nossa consciência do que a gente fez, nosso trabalho, nossa parte, mas dificilmente, né, vamos dizer assim, a probabilidade é menor. Por quê? O que acontece? Um adulto com essa base sólida quer dizer que o quê? Que ele teve na infância, ele recebeu as sementes nobres do evangelho. Essa semente no coraçãozinho, ele cresceu um jovem que ele foi, assim, é, vamos dizer, munido assim, de ferramentas sublimes. Quais são essas ferramentas? O conhecimento, ele cresceu com o conhecimento das leis de Deus e o conhecimento dos ensinamentos de amor de Jesus. Então, na hora que ele cresce, que ele vai para o mundo, para ele dizer não aos vícios, né? Algumas questões que você trouxe aí, que a própria psicologia traz no comportamento, é totalmente diferente. É o que a gente tem de melhor para oferecer para os nossos filhos. E simbolizando isso aí também, de que marca, que fica registrado, que tudo que fica registrado, como diz Emmanuel, eles vão utilizar esses arquivos no futuro de forma positiva, né? Porque é o evangelho. Tem outra reportagem, essa daí eu já contei, quem acompanha meu trabalho conhece, que é do Rejaniel. Teve alguns anos que passou também, né, nos jornais, um catador de papel lá de São Paulo. Ele veio, há mais ou menos 16 anos atrás, ele veio de Arari, a cidadezinha dele, acho que é São Luís, né? Então ele veio para trabalhar como servente de pedreiro. Mas aí ele não conseguiu, perdeu o emprego, ele foi trabalhar como faxineiro, perdeu o emprego, ele foi morar nas ruas como catador de papel, morando debaixo da ponte em São Paulo. E aí ele ouviu um barulho, né? Sirene, polícia, ué, ué, tal. Evangelizadora, tá, gente? Desculpa, tem mania de falar, fazer até os barulhinhos. Aí ele foi lá para ver o que estava acontecendo. Ele achou um pacote que tinha, acho que 20 mil reais, só que junto com esse dinheiro tinha as notas fiscais que era de um restaurante, se não me engano, de comida japonesa da esquina. Ele foi lá devolver. Aí veio a imprensa, né? Todo mundo querendo saber. E na entrevista, perguntou para ele assim, morador de rua. Gente, né? Ele não tinha nada, ele dormia no chão. Você não pensou em nenhum momento ficar com esse dinheiro para você? E a resposta dele é emocionante. Para quem lembra, ele respondeu: em momento algum. Por quê? Ah, porque eu lembrei do que minha mãe me disse de quando eu era criança: nunca pegar o que é dos outros. E aí, algum tempo depois, alguns anos, o pessoal, né, do jornal viajou, foi lá para Arari entrevistar a mãe dele, Dona Cotinha, Dona Maria. E perguntou, contou a história e tudo, e perguntou: mas por que você acha que seu filho não ficou com aquele dinheiro? Só que perguntou para ela. E ela contou uma história pra gente que assim, eu acho que é porque o Rejaniel, quando era pequenininho, ele frequentava uma creche. E teve um dia que ele chegou aqui com um brinquedinho do colega. E eu falei: amanhã você vai devolver esse brinquedinho pro seu colega, porque a gente não pode pegar o que não é, o que é da gente, não. E não sei o quê. Ela contando. Então, olha para você ver. Foi um ensinamento pautado nas leis de Deus, né? E da mãe, a mãe, independente de que religião, como nós falamos, né? Essa mãe, provavelmente, acho que ela não é espírita, e ficou gravado, como Emmanuel disse, para utilizar no futuro. Então, quando ele caiu numa situação que é, vamos dizer, o testemunho, a prova, qual foi a conduta dele? Devolver o dinheiro. Gente, não é fantástico? Por isso que a gente tem que ter cuidado o que a gente fala para os nossos filhos, né? Isso também vale a reflexão. Não falar coisas negativas, ter cuidado com a maneira que você fala, porque isso marca na criança, né? A criança está fazendo alguma coisa de errado e fala: menino feio, não sei o quê. Não, você não é feio. A atitude sua que é feia, que não é legal, né? Mas Como falar, né? Você toca é, a gente está no tempo aqui, Marcelo, mas você toca tem que a avisar, viu? forma. Que se deixar, eu converso até amanhã. Não fica atrás, mas a gente já chegou numa hora de live, já vamos aqui finalizar, mas é que você tocou num assunto interessante, a forma de falar. Isso é um ponto que tem que ser observado de uma forma geral, né? A forma com que você fala com sua esposa, com seus pais, seus amigos e seu filho também. Mas o seu filho te exige mais, que a percepção dele é outra, é diferente. Você não está falando com um adulto, está falando com uma criança que tem limitações ainda de compreensão, de discernimento. Então, a forma de você falar. Porque quando você ensina com esse afeto, com esse amor, eles aprendem.
eles aprendem e rápido. Então, quando eu convidei o Raoni, foi justamente a gente bater esse papo, porque o Raoni veio de berço espírita e eu não. Então, como foi difícil para mim compreender muitas coisas. Porque quando eu fui lá, né, quando eu cheguei no centro que o Raoni hoje frequenta, eu fiquei lá há muito tempo, poxa, quando eu cheguei lá, e aí eu sentei lá nos dias de estudo, e o Raoni dando aula pra gente, né, comentando e tal, né, tão novo, porque ele é mais novo do que eu, né, então, assim, falei, cara, olha, né, vamos correr atrás do prejuízo, né, vamos aprender, vamos entender essa coisa Você toda e sempre tal. atento, sempre atento. Isso, e para mim foi fantástico. Uma das melhores coisas aí foi a vida ter me mostrado, né, essa doutrina consoladora, reveladora, confortadora, enfim. Marcela, infelizmente a gente já passou de uma hora aqui, a gente não faz mais do que isso para não ficar tão longo, mas foi fantástico. Foi aqui o Guilherme está falando, né? Foi maravilhoso. O Raoni também dando os parabéns para você. Cid Santana falando que está com saudade de você, né, Marcela? Cid J. Sidinar, Santana. Ela falou que está com saudade da amiga Marcela, está aqui falando, te mandando os parabéns também. Sidinar do Obreiras do Porvir. Beijo, Cid. Então, ela está aqui, está te ouvindo. O Guilherme, que é também trabalhador lá da Associação Espírita de Deus, Cristo e Caridade, aqui, né? Meu parceiro também. A Dora, lá de Vitória da Conquista, também falou que foi maravilhosa. O Raoni está falando aqui que gostou demais. E aí, enfim, é aquele negócio, né? Jogo bom passa rápido. E aqui o papo foi bom, passou rápido também. Ó, o Raoni está falando que você é top, Marcela. A Dora, Oh, de novo, gente, obrigada. de novo te mandando os parabéns e tá vendo? Eu tinha certeza que daria tudo certo, né? Quando o Raoni me despertou esse tema, eu lembrei de você, né? Eu falei, vou torcer para que ela, né, aceite. E só lembrando, pessoal, que quando eu convidei ela, foi assim, eu mandei umas mensagens para ela, tipo de manhã. Ela me respondeu 2 horas da manhã. Eu falei, ixi, eu acho que melou, acho que ela não vai querer. Gente, é porque, por causa dos filhos, é a renúncia. Sim, Eu trabalho de madrugada. Meu canal, eu filmo, edito, faço tudo 2, 3, 4 da manhã, porque é a hora que eles estão dormindo. E aí eu sim. vou trabalhar, entendeu? Tudo certo. Eu imaginei que fosse algo nesse sentido, e eu só aguardei a resposta, mas eu tinha certeza de você responder. Infelizmente, você aceitou, foi muito bom. Enfim, aí Ai, a gente vai. obrigada, eu que agradeço, viu? É, E eu vou em Guanambi, tá? Eu vou agendar aí uma data, nós vamos aí visitar sim, todos vocês em Guanambi. sim, exatamente. E aí, o Leonardo, esposo da Marcela, pessoal, também é trabalhador, também é estudioso, enfim, também está aqui, vai estar aqui com a gente numa próxima oportunidade, né? Quando a gente. Um outro tema aqui, mas vocês vão conhecer ele também. Então, Marcela, muito obrigado. Pode Eu que dar. agradeço. Super beijo da tia Marcela para todos. E um beijo em Lucas, viu? Tá, vou passar para ele, pode deixar. Eu deixei ele de fora para não fazer muito barulho, mas eu vou passar o recado. Vou Léo tá passar com para os ele também. meninos também. Mandar aqui. Abraço, Marcela, muito beijo. Tchau, gente. Fiquem com Deus e a paz do Mestre Jesus. que assim seja. Tchau. Tchau.